como iniciar nos leilões de imóveis e como fazer a sua primeira arrematação. Eu trouxe um cara aqui que já fez algumas arrematações para contar como foi a experiência dele e como que você pode aproveitar os erros e acertos que ele cometeu para você também iniciar suas primeiras arrematações de imóveis em leilão. Mas olha só, esse cara não é o professor Mira ainda, tá? É o outro cara que está aqui na nossa frente, que você vai conhecer daqui a pouco, né, professor Mira? Eu acho que esse vídeo vai ser muito importante porque a gente já visitou imóvel, já viu uma série de coisas, só que a gente está acostumado a arrematar, né? Então é sempre muito importante o ponto de vista de quem não é um profissional do mercado. Ou não era, não né? vive. Agora pode dizer que ele é um profissional já. Digamos que, como ele não vive só de leilão de imóvel, a gente não vai dizer que ele vive disso, que opera isso, mas já arrematou um monte, né? Mas vamos usar o que interessa. Olha, Diego, seja muito bem-vindo. Se apresenta pro pessoal e fala o que você faz da vida. Você já tinha arrematado, comprado algum imóvel leilão? O seu negócio principal tem alguma coisa a ver com leilão de imóveis? Não. Se apresenta pro pessoal aí. Boa tarde, Mira, boa tarde, Yuri. É um prazer estar aqui, falando um pouquinho aí da minha experiência. Não, eu não vim do ramo de leilão, não conhecia nada. Sou engenheiro civil de formação, trabalhava com um posto de combustível. E aí me vi um momento da vida que eu queria mudar de profissão, vendi o posto de gasolina, e aí tinha que tomar uma decisão, se eu ia voltar para a obra, tocar grandes projetos, se eu ia tocar projetos meus. E comecei a pensar em comprar imóvel, reformar, uma coisa meio house flipping. E comecei a pesquisar na internet, vi leilão, aí fiz a sua aula gratuita de um dia. Achei interessante, mas eu sou uma pessoa, digamos, bastante desconfiada. Você é mineiro ou não? Não, sou... Porque o mineiro é desconfiado. Eu sou nascido em Santos, mas também já trabalhei em Minas. Como engenheiro, fiquei passeando pelo Brasil. Mas sou filho de galegos, e galego também é bem... Precisa ver para crer, né? Passei a pesquisar sobre leilão, fiz aquela sua aula gratuita, e resolvi, mesmo desconfiado, me cadastrar no curso. E aí fui vendo o curso, fui aprendendo, fui vendo que o Yuri passava as informações e desacreditava até de algumas coisas. Eu falava, isso é um pouco... Não pode ser tão fácil. Não é tão simples assim. Eu fui da turma 3, né? Eu acho que ali é março de 25, março, abril. Em abril eu já estava arrematando imóvel. Eu tomei coragem e assim... Na minha cabeça, eu ia arrematar imóvel em Santos para eu fazer a reforma para vender, né? Você mora em Santos, no caso, né? Moro em Santos, sim. Perto e a minha de casa. Esposa também é Todo engenheira. mundo começa perto de casa. É perto de casa, eu vou reformar. E o Yuri falava muito isso. Gente, você tem que ir atrás de uma oportunidade, não atrás do imóvel para você morar. E eu estava fazendo absolutamente o contrário. Eu só via imóvel que eu morava e perto de casa. E aí, em algum momento ali, eu ainda pensei em desistir. Eu falei, isso aqui não está indo, porque os imóveis em Santos bem difícil, os leilões que eu participava, saía a preço quase de mercado. Que o pessoal compra para morar, né? Para morar, não é para vender. Qualquer 2 mil, 5 mil, 10 mil, o cara economizou. É um bom negócio. Mas para vender, a sua margem desapareceu. Então... Eu até refiz, eu estava sempre fazendo as aulas do Yuri, a online, participei de todas e fazia em casa, e eu comecei a olhar de novo as aulas, e aí eu falei, por que eu estou fazendo o contrário, né? Por que não dar chance para o que ele está falando? Eu já vi que eu estava cometendo ali. E aí, uma coisa que eu ganhei, que não vinha no curso explícito, né? O network. Então, já fiquei amigo da Marla, que é uma outra aluna da mesma turma. E a Marla viu uma oportunidade de um imóvel lá no Rio Grande do Sul. Ela é natural do Rio Grande do Sul, mora em Santa Catarina. Não está satisfeito de sair de Santos e ficar em São Paulo, não. Ele sai de Santos para o Rio Grande do Sul. Mudei de tinha estado. medo de Santos. Agora ele tinha medo... Ele só queria na cidade. Ele pegou em outro estado. Na minha cidade. Eu não queria nem Praia Grande, que é do lado. Eu queria Santos. E aí, o primeiro arremate foi lá, Rio Grande do Sul, uma casa excelente. E arrematei junto com a Marla, fiz sociedade, uma coisa que também... Mas você foi lá ver a casa? Não vi a casa. A gente fez a planilha junto, tudo pelo ensinamentos do Google, né, do Yuri. Então, fomos pelo Google, analisa o mercado, telefona para corretor local. E tinha viabilidade muito boa, casa excelente, com piscina, vaga de 4, 5 carros, enfim...
deu viabilidade, pegamos. Foi o primeiro imóvel. E aí a Marla até falou de um outro, que é o Ronaldo. O Ronaldo entrou de sociedade também, com uma porcentagem menor. Então, na verdade, era eu, a Marla e o Ronaldo. Estava esquecendo que começou eu, a Marla e o Ronaldo, na hora do arremate, entrou. Então, esse foi o primeiro imóvel. Ainda assim, eu não estava muito satisfeito. E aí, eu fui para o leilão online, que eu estava indo só no leilão e num dia... Para quem não conhece, fazer um disclaimer aqui. Leilão online é uma modalidade de leilão da Caixa Econômica Federal, onde você consegue comprar o imóvel como se fosse depois do leilão. Então, você tem... Não tem disputa, né? Não tem disputa. Na verdade, tem disputa, mas você tem um reloginho, tem um cronômetro. Né? Sim, então, sim. você economiza com o leiloeiro, mas a Caixa dá algumas facilidades. Então, caso você, por exemplo, arremate o imóvel, ou você fica em segundo lugar, o primeiro lugar não paga a arrematação, você pode ser convocado. Então, quem sabe jogar o jogo da venda online, consegue fazer proposta em vários imóveis bons e ser convocado em vários imóveis. E foi isso que o Diego fez. Foi isso que aconteceu. Eu estava um pouco incrédulo, né? E eu dei lance em 4 imóveis. Eu ganhei 3, foram lance únicos. E no quarto, era em Praia Grande, eu fiquei em terceiro. Só que eu não tinha nem feito a viabilidade. E aí acabou o leilão, lance único. Arrematei 3 imóveis de uma vez só. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí, final de semana, né? Lição de casa, era uma sexta-feira, final de abril. Porque 1º de maio... eu estava lá para pagar, eu paguei logo depois do 1º de maio. Então, eu ainda tinha o 1º de maio para analisar. Aí eu fiquei ali analisando. Um dos imóveis era interior de São Paulo, o que eu achei melhor, que eu acho que era Bauru. Esse eu abri mão. Eu fiquei com uma casa aqui em São Paulo e fiquei com um apartamento em Taubaté. E aí, na segunda-feira, eu recebi o e-mail da Caixa que aquele imóvel que eu tinha ficado em terceiro da Praia Grande, também... o primeiro e o segundo desistiram, aí a Caixa me chamou se eu queria. Como eu já falei, não, já fiquei com 2 imóveis, né? Eu estava meio inseguro ainda, já estou com o terceiro, que era a casa, ainda não tinha vendido lá no Rio Grande do Sul. Falei, não, vou ficar só com os 2. Abri mão da casa. E aí você foi o terceiro. A Caixa foi e chamou o quarto. E aí vai chamando, né? Exatamente isso. Vai chamando. O jogo é esse. Alguém vai comprar. Então aí já caiu várias fichas, né? Porque assim, eu queria arrematar em Santos, arrematei fora. Eu só estava dando leilão segunda praça. Aí eu mudei de categoria ali da Caixa e, pô, funciona. Então, esse imóvel de Taubaté também não visitei. Depois eu tive a grata surpresa de saber que ele estava desocupado. Contratei o pintor. Eu tenho um amigo que é natural de Taubaté, o irmão dele mora lá, eu fiz contato, o irmão dele foi abrir o apartamento para mim, com chuveiro. E isso é legal comentar, porque o Diego é de Santos. E aí, o maior receio de quem vai arrematar imóvel fora é justamente, pô, como que eu vou tocar esse imóvel? Qual que é a distância de Santos até Taubaté? 200 para arredondar. Vou colocar umas 3 horas. É isso aí. Tá, eu vou ter que ficar deslocando até lá? Aí eu te pergunto, você já vendeu esse imóvel, né? Já vendi. Alguma vez você foi nesse imóvel? Nunca fui. Então você arrematou, documentou, pintou, pintei, vendeu, reformei. recebeu, gastou o dinheiro e nunca foi no imóvel. Nunca fui no imóvel. Era isso. Explica essa mágica. Como é que você fez essa mágica? Então, esse imóvel eu queria, né, saber dele. Foi até meio difícil fazer contato. Aí eu consegui o contato da síndica. Porque quando esse meu amigo esteve lá na portaria do imóvel, tinham informado que o imóvel estava ocupado. Então, na minha cabeça, o imóvel estava ocupado. E eu tinha até um nome. E aí eu ligava e não conseguia contato com ninguém, aí falava com a síndica. Bom, depois de algumas semanas ali tentando, aí eu já estava no grupo de WhatsApp do... Eu fui abrindo o caminho. Consegui contato da administradora, mas eu não consegui o contato da pessoa que estava usando o imóvel, né? Na minha cabeça estava ocupado. E depois tive a grata surpresa, não. O imóvel, a síndica me confirmou que o imóvel estava desocupado. Aí eu ainda fiquei com aquele sentimento, pô, perdi esse tempo todo. À toa, né? À toa. Mas aí o zelador desse prédio, fiz contato com ele, peguei o WhatsApp dele e ele falou que era empreiteiro.
Pronto, fechou. Tá, todo zelador é empreiteiro, todo zelador faz Aí uma ele falou, obrinha, eu uma faço pintura. pintura. Essa dica é muito boa. Todo zelador é empreiteiro. Todo Se zelador. você for arrematar um imóvel e for um condomínio padrão Minha Casa Minha Vida, que é um imóvel de até, sei lá, 300 mil reais na grande São Exatamente. Paulo ou nas grandes capitais mais ou menos, sabe? Tem portaria? Tem. Você pode ter certeza. O porteiro, ele consegue, ou o zelador, eles conseguem te indicar um pintor. Alguém Todo ali condomínio que tem portaria, zelador, o Alguém zelador ali resolve. No meu condomínio, o prédio que eu moro, cara, der alguma coisa, eu ligo pro zelador, ele aperta um parafuso, ele agiu, ou ele me empresta uma ferramenta. Tem uma ferramenta. Cara, não. Outro dia eu falei, não, tinha que pintar a parede. Ele pintou. Cara, sempre resolve. Esse era o Matheus, ele virou empreiteiro da minha obra, falando com ele. Então eu comprei os produtos ali mesmo em Taubaté, mandava entregar, porque ele é Compra na zelador. internet, Comprei manda. tudo pela internet, entregava lá as tintas, ele pintou. Deixa eu aproveitar aqui, Diego, esse insight da obra aí. Você falou de obra. Pô, um empreiteiro da minha obra. Quando a gente fala assim, pô, empreiteiro da minha obra, o que muita gente fica com medo é, pô, mas eu vou arrematar esse imóvel, não. Eu vou ter que fazer uma obra gigantesca, um negócio muito complicado. Como é que foi isso? Quando você fala obra, o que você chegou a fazer no apartamento? Ou quanto você gastou mais ou menos? Esse aí foi fácil. Esse aí nem posso chamar de obra. Basicamente foi pintura. Troquei toda a parte de elétrica, não é elétrica fiação. Tomada, não é infra. espelho, Tomada, luz. espelhinho, interruptor. Instalei box, estava sem box no banheiro. Troquei alguma outra coisinha, tinha um caixilho ali com vazamento, fiz uma vedação. Mas foi muito, muito rápido, muito simples. Explica o pessoal o que é um castilho. A caixilha é uma janela. Tem uma janela, tinha uma vedação ali com vazamento. Isso é muito comum, inclusive, né? E assim, foi rápido, foi bem tranquilo essa obra, né? Porque foi uma reforma bem simples. Você lembra de mais ou menos quanto gastou? Pô, foi barato. Ali foi. O mais caro foi a mão de obra, por incrível que pareça, porque foi pouca tinta. Ali foi R$1.000 de material e uns 2.000 de mão de obra. Foi bem baratinho. Piso colocou ou não precisou? Não, o piso já estava e o piso estava excelente, excelente qualidade. O apartamento estava bom, ele tinha sido usado, mas tinha sido pouco usado. Então você via algumas manchas na parede, poderia até vender ele sem fazer nada, tá? Mas eu quis colocar um chuveiro, ter um diferencial. Agregar valor, né? Agregar um valor. E assim foi bom, porque ainda eu não tinha feito nenhuma venda, então eu estava naquela ansiedade, pô, precisa vender, precisa vender, precisa vender. E no final das contas vendeu rápido. Ele, depois de pronto, não durou 3, 4 meses, ele já estava vendido. Não durou 3 meses, estava vendido. Então, Mas você gastou quanto nessa reforma, nessa obrinha? nessa reforma foi uns 3.000, 3.500, foi bem baratinho. Porque esse apartamento Mas era um tava imóvel pronto. de quanto? Qual é o valor desse imóvel? Ele foi vendido por 155. Eu tinha arrematado ele por 90, 88. Exatamente os valores eu não lembro. À vista ou financiada? Esse foi à vista. Porque foi no leilão online, né? Então eu paguei, eu lembro que era depois do 1º de maio. Então foi ali logo em seguida ao feriado, ou era 2 ou 3, eu lembro que eu paguei. E aí você gastou com obra, com documentação, sei lá, uns 110? Por aí. E aí vendi, esse foi... A gente começou a vender ele, eu tinha botado 165. Só que ali eram 20 blocos. Então eu via que tinha muitos imóveis indo a leilão e já tinha gente vendendo imóvel um pouquinho mais barato que o meu. Então eu preferi apostar assim, vou baixar um pouco o meu preço de venda para que tenha um giro mais rápido. E deu certo. Aí eu baixei para 155, chegou uma pessoa lá e foi financiado pela Caixa para essa pessoa. Ele comprou ele comprou da Caixa o imóvel que a pessoa financiou não pagou e vendeu para outra pessoa financiado pela Caixa Econômica. E essa pessoa, 150 mil, é Minha Casa Minha Vida, né? Possivelmente. Parcelinha. Parcelinha. A pessoa comprou o imóvel dele e pagou uma prestação de pensamento de R$800 por Eu pensei em mês. ficar com esse imóvel para deixar para locação, porque eu comecei a ver o preço de locação no local, porque aquela região de Taubaté, São José, é uma região bastante industrial. E aí eu cheguei a pensar, mas eu falei, olha, eu ainda vou querer arrematar mais para ter um giro, fazer caixa e pegar outro Em vez de imóvel. imobilizar teu Em vez de patrimônio, deixar né? o patrimônio imobilizado. Cheguei a pensar, mas imediatamente não é momento. Possivelmente faria isso mais para frente. E aí consegui. E em paralelo a esse imóvel, eu peguei junto uma casa aqui no interior de São Paulo, em São Paulo mesmo, Planalto Paulista,
Perto de Moema. Perto de Moema. Que só tem casa porque é perto do aeroporto de Congonhas. Foi. Aí não pode construir prédio. Então, essa casa também estava ocupada. Foi diferente. Mas assim, a grata surpresa dessa casa, que também foi uma reforma barata, basicamente pintura e trocar luminária, espelho, espelhinho de interruptor, fazer um telhadinho, troquei a porta de entrada, fechaduras novas, mas pouca coisa, assim, nada pesado. E essa casa, o bom que a primeira pessoa que visitou, a casa vizinha estava à venda, então eu tinha um preço muito fácil de saber ali. E na rua eu já tinha falado com vários corretores. Mas o primeiro cara que visitou fechou no preço que eu pedi. Ele tinha pedido 5 mil de desconto. E aí eu falei, pô, corretor, eu não sei se o número era cabalístico. Eu botei aquele número, eu falei, pô, mas eu queria esse. Mas eu não queria perder a venda, né? Eu estava muito preocupado. Só que o corretor era mais louco que eu. Ele falou, não, tá certo, a tua casa tá barata. Foi, não, calma. Não vou abaixar a comissão e ele vai ter que pagar. Eu falei, não faz isso aí. Me ligou 5 minutos depois, aceitou, a casa tá vendida. Então, assim, essa casa foi muito rápida a venda. Eu demorei um pouco mais para pegar ela, porque essa era a casa que estava ocupada e deu um probleminha para desocupar. Essa eu tive que fazer a emissão na posse. E isso até eu comentei com o Yuri. De todas as minhas arrematações, eu passei por todas. Eu passei por o imóvel que estava desocupado. Eu tive o imóvel que estava ocupado por muito gente boa. Foi a casa do Rio de Janeiro, que o cara filmou. E nem chegamos nessa casa ainda, tá? O cara apertou a mão para sair. Pô, fantástico. Eu tive imóvel que estava ocupado, que tive que ir até emissão na posse, de ir na polícia, e a polícia ir lá com o oficial de justiça, o camarada sair com o caminhão de mudança na porta. Tive casa que estava desocupada e tive casa que estava ocupada por terceiro, que não tinha nada a ver, e ainda negociei no extrajudicial. Então, assim, eu acho que a experiência de todas as formas que poderia ser, eu já passei. Mas você arrematou, então, vários imóveis. Quantos? Mais ou menos? Já passei de meia dúzia. E imóveis em que faz? Você falou aí que arrematou por 90. E qual foi o mais caro? O mais caro tá para sair, tá arrematado, ainda não tenho a posse, mas o valor do imóvel do arremate foi 800 e é uma cobertura, ela é avaliada em 2.600. 2.600.000. Arrematou por 800, mas não pagou 800. Ainda não paguei porque esse foi judicial. Uma coisa também, eu só estava arrematando os extrajudiciais, né? Que é retomada de banco, o banco retomando. Eu falo que é a piscina infantil. Ali tem menos perigo. Para você começar a aprender a nadar. E aí depois até brincando com o Yuri, falava, agora eu estou nadando em mar aberto. Já pegando um pouco mais de experiência. Que é onde tem mais desconto. Tem mais oportunidade, mas tem que ter mais atenção, porque é um processo, né? Então, eu não sou advogado. Mas assim, tem interpretação, tem a justiça. Então, tem que tomar alguns cuidados maiores, mas eu acredito que tenha mais oportunidades e maior margem. Onde tem mais problema, normalmente também tem mais dinheiro envolvido, mais lucro. E aí eu tomei coragem, depois aí dessa... Eu tô com 7 arremates ou 8. Eu depois faço a conta direitinho. Aí eu tomei coragem de ir para esse judicial e foi muito bom. Assim, dos meus arremates... Quando estiver vendido, vai ser longe a receita melhor. Essa arrematação, ele me mandou, ele falou assim, Yuri, o que você acha? Dá para entrar? Porque é bem arriscado, olha só. Aí eu olhei e falei assim, caramba, Diego, é arriscado mesmo. Passou 5 minutos e falei assim, Diego... Quer ser sócio? Quer um parceiro? Quer ser sócio nessa arrematação aqui? Eu vou entrar com você. Mas você não falou que é arriscado? Eu falei, é arriscado, mas às vezes é bom o riscozinho. Mas só para eu colocar em ordem cronológica aqui, para não confundir o pessoal. Não, você arrematou primeiro, foi essa casa do Rio Grande do Sul, Sim. onde você arrematou em parceria. Essa casa, eu sei que foi uma casa de valor maior, que demorou um pouquinho mais para vender. Sim. E nesse meio tempo você partiu para a sua primeira arrematação sozinho. Aí você fez 3 arrematações de uma vez só. Foi. Das 3 você ficou com 2. Uma foi o apartamento de Taubaté, que teve um giro rápido, arrematou por 88 mais ou menos e vendeu por 155. Isso. Desocupado. E aí veio essa casa que a gente está comentando ela agora, que é essa casa de São Paulo. Essa casa de São Paulo tem um áudio muito bom do ocupante, porque essa casa ela tinha uma situação bem diferente do normal. É tá? icônico. Essa casa...
ela era ocupada por uma pessoa que não era o ex-mutuário. O ex-mutuário é o cara que financia o imóvel e não paga. Não é isso? Era um invasor. Era um invasor, Um basicamente. vizinho. A história dessa casa é... A ex-mutuária, quando viu que ia perder a casa, a ex-mutuária morava quase de frente com esse invasor. E esse cara, ele tinha um Uber. E ele usava a garagem dessa ex-mutuária. Então ela ia voltar, acho que para o Nordeste, para a casa dela, e deixou a chave com ele para que ele tomasse conta da casa. E ele literalmente tomou conta da casa. Ele arrombou a casa e falou que a casa era dele. E aí ele passou a alugar a casa, falou no bairro que a casa era dele, que era uso capião. Não, ele falou uso campeão, não. O que ele falou? Não, É uso campeão. campeão. E assim, eu descobri isso com vizinhos, né? Nessa casa eu fui, porque era aqui em São Paulo. E aí eu conversei com um vizinho, eu cheguei a tocar na casa, até o Yuri fala, não se toca na casa, a gente não sabe quem está ocupando, mas quando eu toquei ninguém atendeu. E aí eu fui falar com os vizinhos e fui levantando informação, inclusive o endereço dele. E o cara é totalmente desregulado, assim, é parafuso solto mesmo, assim, é maluco. Então os áudios dele são assim, ele fala que ele é o dono da casa, depois ele fala que não é o dono da casa. No mesmo áudio ele te ameaça, depois ele quer passar o pano. Assim, é totalmente louco, cara. E não tinha conversa, eu falando que eu gostaria de fechar ali no extrajudicial com ele, né? O que é fechar no extrajudicial? Explica o pessoal. É assim, se o imóvel está ocupado, tem dois caminhos. Basicamente, ou você negocia diretamente com a pessoa, que seria sem justiça, então está fora da justiça, extrajudicial. Você negocia lá, dá uma ajuda para o cara, vê o que ele quer, dá um prazo. E a minha ideia com ele, como ele parava o carro ali, eu ia falar, pô, continua usando a garagem, enfim, dava um dinheirinho para ele. Mas não tinha conversa, ele não deixava nem... E aí quando ele via que eu estava ligando, ele desligava na minha cara, e aí ele depois bloqueou meu celular. E aí, como não tinha jeito, aí teve que ir para a justiça, né? E aí a gente é emissão na posse. E isso é gozado, porque o Yuri falava sobre isso no curso dele, e eu tinha um trauma. O meu pai tem um imóvel que não é de leilão, que demorou 11 anos para ser desocupado. 11 anos. E meu pai pagando IPTU, condomínio, o cara nunca pagou aluguel, tá na justiça até hoje. Mas 11 anos o cara ficou ocupando. E aí o Yuri falava, não, emissão na posse, 6 meses o cara tá fora. Então assim, eu até chamei o Yuri no particular, eu falei, tu não pode falar isso, que a justiça do Brasil, ele falou, cara, mas era de leilão? Eu falei, não, é diferente. E de fato é diferente, né? A emissão na posse trabalha como liminar, e acontece, foi menos de 6 meses. É porque acho que tem um recorte importante que a emissão na posse é a fase final do desfecho desse financiamento imobiliário, Exato. Normalmente financiamento. É para te dar Só uma que segurança. O banco, para retomar o imóvel, para levar a leilão, ele começou o processo muito antes. Exato. Então esse é um processo que de fato leva um tempo, mas o banco está, 2 anos fazendo esse processo. Isso. E aí quando chega ali no leilão, é o finalmente do finalmente. Então você vai no juiz e fala, falta para concluir tudo, falta só tirar a pessoa. É a vida. Aí o juiz olha, realmente, já tá 2 anos, já fez a reintegração, o banco já passou pro nome dele, é só tirar a pessoa, tira aí. Inclusive, por isso que o é juiz rápido. normalmente leva em conta o prazo que você deu no extrajudicial, por exemplo. Eu negociei com o João e dei mais 2 meses. Então, ele já leva em conta que você deu esse prazo e aí, vou dar mais 1. Né? No meu caso, o juiz nem levou em conta, que eu já tinha dado 2 meses. Fez uma notificação para ele, para ficar registrado, né? Estava notificado via correio, notificado via WhatsApp. E aí não teve conversa. Então, justiça, emissão na posse. Só para fazer um adendo aqui, é porque se confunde muito. O Brasil é um dos países que mais tem leis no mundo. Sucesso. Então você tem muita lei diferente. Isso se confunde muito as interpretações. Sim. E o pessoal confunde muito a ação de retomada de imóvel, que é uma ação que você entra quando você já teve a posse do imóvel e perdeu a posse por algum motivo, e uma ação de emissão na posse. Sim. Principalmente porque, como se trata de um leilão extrajudicial, qual que é o grande benefício, um dos grandes benefícios do leilão extrajudicial? Todo leilão, todas as leis, todo o critério que existe para um imóvel ir a leilão no leilão extrajudicial é regido por uma única lei. Então, uma única lei vai falar como tem que acontecer o leilão extrajudicial. Essa lei é a Lei
9.514 de 1997. E é o que fala a lei? A lei fala que caso o arrematante, caso o imóvel seja arrematado em um leilão, é necessário que o imóvel seja desocupado em até 60 dias. Quando uma pessoa, por exemplo, aluga um imóvel e você vai e ela precisa retomar a posse de imóvel dela porque o inquilino, por exemplo, parou de pagar aluguel, ela vai entrar com ação de reintegração de posse. E nesse caso dessa ação, o juiz vai chamar uma parte, vai chamar outra parte, vai marcar uma audiência de conciliação, vai tentar uma negociação. No caso da emissão de posse, não. O juiz vai analisar. Cumpre todos os requisitos? Sim. Então ele vai seguir para a emissão. É isso mesmo. Na emissão de posse, nomeou um procurador, não, o oficial de justiça. O oficial de justiça ele foi no endereço, tentava notificar, né? Nunca tinha ninguém. Aí ele ia no endereço do vizinho, notificou. Ele foi 3 vezes. E no endereço que era no meu imóvel, ele nunca conseguia notificar. Na terceira vez, o João lá... João é um nome fictício, tá bom, gente? O João pegou a notificação, amassou e jogou no chão. E o oficial de justiça colocou isso. Então isso contou muito favorável, né? A justiça se viu... afrontada. A palavra é perfeita, afrontada. Então assim, ali acabou. Aí o juiz determinou, marcou o oficial de justiça. Eu, com o aprendizado com o Yuri, reservei caminhão de mudança, deixei 1 segundo na reserva, vi onde tinha um depósito judicial para, se caso tivesse alguma coisa. E aí cheguei lá, fui bem cedo, o oficial de justiça tinha marcado 6 horas da manhã, eu cheguei 5h30 aqui em São Paulo. Vi o João, ele estava na frente do imóvel dele. Tava pianinho dessa vez? Estava pianinho, estava quietinho, mas ele é muito desconfiado, ele ficou olhando para o meu carro, eu nem parei na frente do imóvel para não criar nenhum problema. E aí o João saiu, chegou o oficial de justiça, chegou o caminhão de mudança. Eu sabia pelos vizinhos que a pessoa que estava habitando nesse imóvel saía muito cedo e voltava muito tarde. E justamente nesse dia ele saiu mais tarde. Eu acho que tinha tido uma festa no dia anterior, que a casa estava com uma cobertura. E aí ele saiu mais tarde. E aí eu estava conversando com o oficial de justiça, vi o portão, ele tinha portão automático, estava abrindo. Eu falei, tá saindo. Aí ele foi em direção, ele ficou meio assim, vou, não vou. E gozado, a viatura da polícia, se tivesse sido programada, não seria tão perfeita. Chegou assim no segundo. O carro estava saindo, a viatura chegou, o oficial de justiça já tomou coragem, foi ele com a viatura. Ficaram lá conversando. A pessoa alegou que não sabia, que não ia sair. E eu saí de perto, né? Não é problema meu. Fiquei lá bem longe com o pessoal do caminhão. Acabamos indo para a delegacia, me chamaram na delegacia. Aí a pessoa que estava lá se dizia não saber, que não tinha conhecimento. Eu falei, olha, foi notificado. E quem mandou você sair não fui eu, é a justiça. Então, assim, não tem como eu te dar mais prazo. Ah, mas não tem para onde ir as coisas. Tá aqui o depósito judicial. Ah, mas não vai caber tudo nesse caminhão. Tem um segundo caminhão. Até o oficial de justiça falou, amigo, não tem essa conversa de mais um dia, mais 2 dias. É hoje. Vai acontecer hoje. E foi, de fato, aconteceu. Ali ele entendeu. Aí ele ligava para o João não atendia o celular. Ele cobrava a locação. Ele até falou que chegou a pagar 150 mil para o João pela compra da casa. Ou seja, para contextualizar aqui, o cara que morava na casa não é o mesmo cara do áudio. Não então, o cara que se dizia dono da casa meio que emprestou, vendeu com um contrato de gaveta sem validade jurídica nenhuma para o cara que ocupava. Exatamente. Mas o cara que ocupava a casa foi o que jogou o papel no chão, amassou? Não, foi o João. Foi o João que fez isso. Foi o João. O cara que estava na casa... então tinha um Pedro no caminho, tinha mais um. A gente, pela informação que eu tinha pelo vizinho, esse cara era sobrinho desse João. Mas não era. Então também estava meio... Mas ele sabia que tinha um problema. Quando ele falou, eu comprei essa casa por 150 mil. Eu falei, tá, você comprou por 150. O que ele te deu para você pagar 150? Que documento? Mostra pro delegado. Que prova você tem que você pagou? Não tinha nada, né? Então ali no fim, até o oficial de justiça viu que estava uma conversa meio furada. Então assim, ele sabia que tinha algo errado. Mas independente disso... Não é problema meu. Não, e não tem o que fazer. O oficial de justiça já era. Vai lá desocupar a casa e acabou. Ele estava com a viatura e o policial já estava. Gente, eu tenho mais o que fazer, vamos. Até porque, só para contextualizar aqui, existe um documento chamado RGI, que é o registro do imóvel, registro geral do imóvel.
Todo imóvel vai ter um RG que é vinculado a algum cartório. Então, na matrícula do imóvel lá no cartório, constava que houve um financiamento imobiliário do seu João. O seu João financiou o imóvel com a Caixa Econômica Federal. O João não pagou o imóvel da Caixa Econômica Federal, a Caixa vai e faz a chamada consolidação da propriedade e retoma esse imóvel para ela. Pronto, agora é imóvel da Caixa. Aí a Caixa pega esse imóvel e vende para o Diego. O Diego vai pagar o imóvel, vai documentar e pronto. Agora foi incluído no RGI o nome do Diego. Aquele imóvel é do Diego. Se o Pedro, o Joaquim, o Sebastião aparecer com um contrato falando que ele comprou aquela casa do João, aquele documento entre eles não tem validade porque o que vale é o que está aqui na matrícula. E para aquele documento ser incluído aqui na matrícula, quem teria que assinar? O Diego, que é o proprietário do imóvel. É o vendedor. É o RG da casa, né? Pra gente falar, a matrícula é o que eu digo. Todos os imóveis têm o registro no RGI, no RI. Aqui em São Paulo fala muito RI, né? Registro de imóvel. Imóvel que não tem matrícula, que não tem registro, é imóvel de posse, de favela. Ele de fato não tem registro e ele não tem muito valor porque não tem registro. Exatamente. O valor vai ser menor porque você tem um risco. Você pode ter a propriedade e não tem a posse, ou você tem a posse e não tem a propriedade. Mas um imóvel que fica numa rua, a rua tem serviço de urbanização, energia elétrica, esgoto, água, tudo isso. Esses imóveis, eles têm registro. Inclusive, esse cara que estava morando no imóvel, eu vi que tinha uma conversa que eu falei assim, gozado. Eu já tinha passado, inclusive, a conta de luz para o meu nome. E eu estava pagando a luz. E eu falei assim, mas... Eu estava pagando a conta de luz, ele levei uma conta de luz. Aí transpareceu que ele sabia que existia um Diego, né? Aí transpareceu, ali ele não conseguiu mais essa farsa. Eu não sabia. Eu falei, a conta de luz estava sendo paga por mim, tá aqui. E aí ele ficou na cara, ficou nítido, que ele sabia que existia o Diego, mas ele não atendia, tal. Então ele quis alegar isso, que ele não tinha sido comunicado. E aí eu falei, olha, o João, seu vizinho, quem te alugou, quem te vendeu, sabe. Ele foi comunicado 3 vezes. A justiça deu prazo, deu tudo. Então agora cumpra-se, né? Estava bem determinado, cumpra-se. E esse foi o mais difícil de todos, o mais emblemático? Foi emblemático. Difícil não foi, né? Foi fácil, mas foi mais demorado. Teve mais processo. Mas levou quanto tempo? Desde que você arrematou até você vender ele? Porque... 8 meses. Em 8 meses? 8 meses. Porque a demora maior foi os 6 meses da ocupação, desocupar. Foi aí 6 meses. E aí eu reformei ele, foi basicamente uma pintura, não deu 1 mês. Já estava bem anunciado, eu já tinha falado com bastante corretor. Primeiro cara que visitou arrematou. Arrematou não, comprou. Fechou. Eu sempre que eu vendo imóveis na primeira visita, me dá aquela sensação de tá barato, um pouquinho mais, 15 eu não mil tive a mais. essa sensação, porque assim, eu fiquei tão satisfeito, porque eu já tinha passado esse tempo e eu não tive. Eu também sempre penso, poderia ganhar um pouquinho mais, mas assim, não. Porque foi engraçado que eu botei o valor, não era o valor que estava... Existe um valor quando a gente vê lá o imóvel, né? O valor que ele está indo a leilão e o valor de avaliação do imóvel. E eu coloquei um valor que estava ali, um pouquinho mais alto, acho que até a avaliação. Sei lá, era um número, eu lembro, 382. Por quê? Porque eu coloquei 382. E pagou exatamente 382. Me deu uma margem excelente. Você arrematou por quanto? Acho que era 200 e pouquinho. 210, 220? Não chegou a 210, era 202. Então deu mais de 50% de lucro. Deu mais de 50%. 50% de lucro. Não, isso em 8 meses, tá bom, né? Eu sempre, quando eu vou fazer análise, né, a planilha de viabilidade, que o Yuri que está no curso, né? O Yuri fornece. Assim, antes de começar o curso, eu já tinha uma planilha de viabilidade minha, que não era tão boa quanto a que o Yuri fornece, mas me dava um parâmetro. Então, quando ele me passou a dele, ficou até mais fácil de analisar. Mas eu sempre vou dar uma olhada assim em 6 meses, em 12 meses. Né? Então, assim, o imóvel está dando 30%, é daí para cima. Porque, assim, não é ruim, tá? 30% ao ano é um investimento muito bom, fenomenal. Mas eu penso assim, tem investimento aí que eu posso conseguir 25, 24, calma aí, por que não ir um pouquinho? E nos imóveis eu sempre tenho tirado bem mais do que isso. Então eu dou uma analisada ali nos 6, 12 meses.
Tá dando mais de 35, eu começo a analisar. Ah, tá dando menos de 30, eu deixo passar. Vou atrás do próximo. E você tem conseguido quanto ao ano? Você falou, imóvel acima de 30, esse foi bem mais de 50, mas qual a tua margem de lucro, mais ou menos? Né? Então, aí que tá. A maior parte desses imóveis que eu falei, eles foram à vista. Então, a rentabilidade está aí, vamos falar entre 30 e 50. Mais de 50 também é difícil. 40, então. 40 é um bom número, porque 50 consegue, tá? Mas é um imóvel mais achado, ou tem algum probleminha. Mas calma aí, um adendo aqui, ó. Você tá falando que 50 é difícil, mas o último imóvel que ele vai falar vai deixar um pouquinho mais de 50. Eu vou deixar bem mais. Eu vou deixar o último imóvel pro final, mas porque esse último imóvel aí, a arrematação foi parcelada. Então, a gente tem que separar também uma coisa. Quando você arremata imóvel à vista, eu ia falar isso. Você tem um percentual menor, obviamente, mas o seu impacto financeiro tende a ser maior. Por quê? Se eu virar de falar assim, pessoa, mira, você vai ganhar 200%. Muito bom, não é? Só que 200% de 30 mil reais. Você vai ganhar 60 mil reais, lucrar 60 mil reais. Bom, só que se eu te falar, pessoa, mira, você vai lucrar 40%. 40% de quanto? 40% de 800 mil reais. Isso aí. Agora a gente subiu o sarrafo bastante. O valor monetário, né, o volume de dinheiro é maior. Exatamente. O lucro absoluto. É isso que eu ia falar. Eu chamo aí alavancado, né? Quando a gente trabalha financiado, que foi a Casa do Rio de Janeiro. Peraí, mais uma arrematação, agora para ficar claro pro pessoal. Partimos da primeira arrematação financiada, depois o apartamento, depois essa casa agora, a casa do João, e agora mais um imóvel financiado, agora no Rio de Janeiro. Ele só queria arrematar em Santos e até agora não veio nenhum em Santos, só agora pro Rio. Aí eu fui para Tijuca. Mas você teve lá? Não, eu morei no Rio de Janeiro 7 anos. Sim, mas você visitou a casa, não? Mais uma vez, como o Yuri viu que eu estava uma pessoa que estava me dedicando às arrematações e tal, eu vinha participando de ser convidado para falar da experiência, porque assim, eu tive coragem mesmo de pagar o Yuri quando eu vi ex-aluno, que dá credibilidade, né? A gente acha assim, a pessoa está vendendo o curso. Quando você vê outro que é igual a você falando bem, opa, será que esse outro está comprado? Você pode desconfiar disso, mas aí é muito charlatanismo, né? E aí eu falei, não, eu como tive gratidão e eu ganhei, eu acho que mais do que o Yuri me vendeu, eu até falei, eu ganhei até a amizade do Yuri, eu ganhei network, e isso não estava incluído no pacote. E aí eu tive a gratidão e eu participei das aulas. E participando das aulas, eu tive mais network. Então, na turma 4 tinha o Fábio. Aí o Fábio mora no Rio de Janeiro, na Tijuca. E aí ele me chamou que tinha uma oportunidade de uma casa. O Fábio mora no bairro. Eu tenho um grande amigo, o William, chegou hoje na Espanha, também mora na Tijuca. Aí falou, o Fábio mostrou, a gente viu, analisou a viabilidade. Lembra a rua? Rua Enes de Souza 101. É uma rua pequenininha, é bem moradia, só tem casa. Enes de Souza 101. Essa casa é que estava ocupada, que o ocupante foi um cara fenomenal, sensacional, porque ele fez até vídeo da casa, ele sabia que a casa tinha ido para leilão, só estava aguardando, ele só pediu prazo e a gente deu prazo numa boa. Eu pedi um vídeo, nossa, o cara fez uns vídeos perfeitos da casa e a casa estava numa condição assim excelente, depois que a gente arrematou. Quando eu conversei com o Fábio queria arrematar essa casa foi a leilão por 525, vou falar número redondo, 500, e a gente tinha avaliado ela, conversando com alguns corretores, ela valia mais de 1 milhão para vender. O valor venal dela estava em 980. Então a gente falou, vamos pegar 1 milhão, é dobrar, né? Só que ela aceitava ainda financiamento. E eu falei, Fábio, vamos fazer o seguinte, vamos usar o meu financiamento. Então, o Fábio, a gente pagou só 20% de sinal, quer dizer, 500 deu 25 mil de sinal. 5% de entrada, no caso. 5%, 5% de e sinal. E o Fábio, no caso, é um outro aluno da mentoria. Da turma 4. Fizeram juntos. Aí a gente fez 50% essa casa, então foi um sinalzinho de 5%, que deu 25 mil. Aí deu 12.500 para cada um. 12.500 para cada um. E a parcela dessa casa dava 5 mil. E a grata surpresa é que a casa estava muito boa mesmo.
lógico, uma pintura aqui, ela tinha uma área de lazer lá dentro com uma churrasqueira, o Yuri teve lá, e aí tinha um pouquinho de umidade. Então, pintar uma parede, passar um impermeabilizante, mas assim, foi bem pouca reforma. E aí a gente foi pagando esse financiamento, essa reforminha, teve uma poda lá, tinha uma trepadeira bem grande, enfim, uma casa excelente, assim, a casa para morar mesmo, de família. E o Fábio, ele fazia umas postagens e, tinha muita visualização, muita mesmo. E o pessoal, nossa, a casa dos meus sonhos. E aí tinha uns vizinhos que queriam comprar a casa, mas não tinha dinheiro, não tinha financiamento. Tinha uma vizinha, essa foi icônica, que ela falava, essa casa vai ser minha, vai ser minha. A gente estava até querendo vender para ela, mas o crédito dela acho que não aprovava. E no final, a gente baixou um pouquinho, mas vendemos ela bem, muito bem. E aí alavancou, porque essa aí deu mais de 100%. Porque como a gente pagou financiado, no final, eu e Fábio, cada um tinha dado 65%. Fazer com o número redondo. Mais ou menos cada um gastou 65. Então, o custo foi uns 130. 130. E a gente pegou 260. Com tudo, pagou o financiamento, quitou, sobrou o dobro. Então, a gente tinha colocado 65, saiu com 130. Cada um. Então, assim... Tem dois pontos interessantes aí, que é o seguinte, falando de rentabilidade, o que ele fez? Ele fez uma arrematação, algumas arrematações à vista, fez uma, fez outra, pegou dinheiro e reinvestiu, só que em paralelo ele fez uma arrematação financiada. E aí qual que é a ideia? Essa aqui deu 35%, essa aqui deu 40%, essa aqui deu 130%. Então, na média, ele consegue jogar a rentabilidade dele anual ou semestral lá para cima. Por quê? Porque você considera a média das duas arrematações. E outro ponto muito interessante também é o seguinte, ele arrematou essa casa financiada, como ele falou, com 5% de entrada, ele faz o financiamento, essa foi com a Caixa Econômica Federal diretamente, ele vai pagando a prestação. Só que muita gente morre de medo mas espera aí, eu vou comprar uma casa financiada e eu vou vender essa casa à vista, financiada, como é que funciona isso? E o imóvel que você arremata financiado, dá para vender tanto à vista quanto financiado. No caso do Diego, que é um caso à parte, ele vendeu à vista. Foi até por isso que ele falou, Yuri, tô com proposta assim, assada um pouco abaixo do que eu queria vender, mas olha só, é à vista. Eu falei, mas à vista no Pix mesmo? O cara falou, no Pix mesmo. O cara, inclusive, pagou o boleto da quitação do financiamento. Então, assim, ele fez um sinal pra gente, né? No caso era eu, e aí eu repartia com o Fábio. E aí existia o valor, no valor presente. Quanto tem de financiamento? Traz para o valor presente. E aí saiu o boleto, a gente enviou o boleto para o comprador, ele pagou o boleto, quer dizer, ele já fez a quitação. E ele pediu assim, também teve mais um aprendizado. Esse foi o melhor comprador que eu já vi, que a quantidade de certidão, que eu já tinha vendido outros imóveis, né? Tanto os de leilão como na minha vida, mas eu nunca apresentei 1/3 da quantidade de certidão que esse comprador pediu. E não está errado, né? No país que a gente vive. Fiquei até meio bravo, né? Para não falar um palavrão. Mas cada hora era uma certidão. Uma certidão, eu falei, pô, esse cara é louco. Mas assim, tá certo. No final das contas é bom que tenha um aprendizado. Quando eu for comprar, vou usar um pouco do dele. Alguém vai chamar ele de louco depois. Ele contratou um advogado para fazer a compra. Sim. Um advogado. Tá certo, mas ele tá certo. Ele tá certíssimo. É o certo. E ele é contador, assim, ele é casado, né? Ele tinha uma união estável com separação de bens, quer dizer, era tudo metade. Eu recebi Pix da metade dele e Pix da metade da companheira dele. Tudo certinho, assim. Então, assim, tá certo. Com o imposto de renda. O imposto de renda, tudo perfeito, assim. Então, funcionou super bem. A casa vendeu bem, foi abaixo do que a gente queria? Foi. Mas, assim... Foi um baita lucro, né? Baita lucro. Foi abaixo do que ele queria, deu 130% de rentabilidade. Então, essa casa deu muito alta rentabilidade porque a gente contava com uma reforma. A casa é grande. Então, a gente tinha colocado na planilha de viabilidade uma reforma, né? Não de 3 mil, 5 mil. Era pelo menos 20, 30, né? Uma casa dessa a gente conta que vai gastar mais. E, para grata surpresa, não. Essa casa gastou quase nada. Também foi pintura. Essa aí a gente não trocou nem luminária, nem espelhinho, nada. A casa estava muito boa. Tinha banheira na casa. Casa muito bem tratada. Essa casa eu tive pessoalmente nela, viu? A casa era realmente excelente. Linda, a casa... né? Lembra a suíte? Uma banheira enorme. Os quartos pareciam um apartamento mesmo. Mas essa foi a melhor arrematação que você fez? Ou a melhor está por vir?
Na verdade, falta uma coisa, tá? Ele arrematou no Rio Grande do Sul, arrematou em São Paulo, arrematou no Rio de Janeiro. E o que ele queria no começo foi a última arrematação agora, que é a arrematação. Ainda tem mais uma. Eu arrematei um apartamento na Paraíba, em João Pessoa. Nem sei se eu te contei. Minha Casa Minha Vida, também nunca tive, na Paraíba, João Pessoa. Ele já está reformado, tá para vender. Eu arrematei ele muito barato. Foi 62 mil. E o preço de venda dele é entre 150 e 160. Na filmagem, quando a pessoa estava filmando a abertura do imóvel, não precisou o chaveiro, porque estava arrombada a porta. E aí abriu, eu apelidei esse apartamento de cativeiro. Não tinha nenhuma porta. Assim, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Assim, uma sujeira. Tinha uma máquina a lavar no meio da sala toda destruída. Assim, o apartamento tá um lixo, assim, todo destruído. Bota o cativeiro na edição aí, editor. Vamos ver o cativeiro. Depois eu vou mandar a filmagem do cativeiro. Aí nossa senhora, o que eu fiz? Mas assim, a grata surpresa que eu tinha comprado 2 quartos e na verdade é uma suíte. Então não era só 2 quartos, tinha uma suíte. Eu falei, opa, tem uma troca aí. A reforma não foi... Lá é mais barato do que aqui para reformar. Custo da mão de obra, tudo. Então consegui reformar. Aí eu tenho o antes e depois do cativeiro e ele pronto. E assim, vai dar uma boa margem também, né? Ainda não vendi, mas se a gente vender ali em 150, vai dar uma boa reserva, porque ficou dentro da planilha. Mesmo sendo o cativeiro todo destruído, ficou dentro da planilha de viabilidade. Então, essa arrematação, ela é barata, mas vai dar uma margem boa, porque foi barato a arrematação. E aí, por último, e essa sim a melhor, foi o leilão judicial, que é na minha cidade, é um imóvel, uma cobertura duplex, ela é vista mar, em Santos, e os imóveis em Santos são muito caros, né? Muito caro mesmo. E aí essa tinha uma complexidade, porque ela tem uma particularidade ali que tem um usufruto. Então o imóvel estava indo a leilão com usufruto. Explica pro pessoal o que é um usufruto, Diego. Usufruto, assim, eu sou engenheiro, ainda sou advogado, mas a gente vai aprender. Usufruto é o seguinte: a pessoa que era proprietária do imóvel passou para uma outra pessoa a propriedade, mas o usufrutuário é ele, ou seja, enquanto que ele estiver vivo, ele fica utilizando o imóvel, desde que ele mantenha ele em condições, pague o IPTU e pague o condomínio. Então, a obrigação dele, ele não pode deteriorar o imóvel, mas ele só sai dali morto ou se ele abrir mão desse usufruto. Mas você resolveu encarar mesmo assim? Esse negócio é um negócio meio de maluco, mas eu estava conversando com outro... A margem deve justificar, né? Justifica porque, assim, como eu moro em Santos, aí eu tenho mais conhecimento dali da região, eu vi que era uma excelente oportunidade, porque vista mar em Santos é um negócio caríssimo. Esse vale mais ou menos quanto? O imóvel, mais ou menos 2 milhões e 600. E ele foi a leilão por quanto? Por 800. À vista ou financiada? Não, esse foi, como era leilão judicial, ele não teve lance. Então, aí que estava a grande sacada desse imóvel. A gente aguardou o término do leilão para fazer uma proposta. Então, a gente, quando não tem lance, você pode fazer uma proposta que vai ser submetida ao juiz, que ele pode acatar ou não a sua proposta. E aí a proposta a gente fez parcelado em 78 vezes, com um sinal de 30%. E o juiz acatou. Então, daí eu estou com um sócio também conversei com ele. Ele não quis deixar entrar, tá bom, gente? Só queria um sócio. O sócio era para ser o Yuri e ele não deixou. Ele mandou, falou, Yuri, isso aqui parece que é loucura, cara. Eu olhei e falei, realmente é loucura, mas vocês quer uma loucura boa. Que eu entre junto aí ou não? Eu tô querendo entrar nessa loucura, né? A conta foi essa. A gente falou assim, se isso aqui você resolver em 3 anos ou em 4, é melhor do que qualquer aplicação financeira. Então, assim, de 800 para 2 milhões e 600. Vamos botar 2.400, multiplicar por 3, né? Exatamente. 3 vezes 8, 24. Mas, na verdade, o aporte financeiro dele é menor, né? Exato. Porque ele colocou 30% Sim. de entrada só. Exato. A conta foi essa. Mesmo que você comprasse à vista... A conta de padaria a gente fez essa. 8, sai 24. 3, multiplicou por 3. Não vai sair à vista.
tem o capital, demora 3 anos, dá para ser antes. Então, assim, estava pesando os riscos e o retorno, vamos encarar. E aí, tomei coragem e fui. Então, eu não posso falar o resultado, que eu ainda não tenho o resultado dessa, né? Mas, assim, é promissor. Mas e o embrólio do usufrutuário? Então, está no processo, a gente tem um advogado e, assim, a gente já sabe quem quem tem a curadoria desse usufrutuário. Peraí, deixa eu só ajudar o Diego a contextualizar aqui esse caso, porque esse caso é muito interessante. Primeira coisa que é legal a gente citar aqui é o seguinte, olha só, você consegue ganhar muito dinheiro com o leilão de imóvel só comprando imóvel, financia imóvel no leilão da Caixa, imóvel baratinho? Consegue, dá para ganhar muito dinheiro. Sim. Mas é como o Diego falou, ele foi para a piscina adulta, para o segundo andar, entendeu? É um negócio diferente e nos leilões de imóveis, quanto maior a dificuldade, maior tende a ser também a oportunidade. Por quê? Como o Diego falou, o imóvel tem usufruto. Usufruto é um instituto no direito onde prevê que a pessoa que tem usufruto, que é o usufrutuário, ela tem o direito à posse do imóvel. Aí vamos separar aqui propriedade e posse. A propriedade o Diego arrematou em leilão. A propriedade, para ficar no popular, que para entender fácil, é o dono. Nada mais é do que o documento do imóvel, seu nome, papel. Tá lá o papel, você é o proprietário desse imóvel. No RG, o proprietário é o Diego. Tá lá o Diego. Só que a posse do imóvel, eu gosto de considerar como a chave do imóvel, a posse nada mais é do que a chave, outra pessoa tem o direito de ter a posse do imóvel. Isso aí. Só que no caso do Diego, por que o leilão dele faz muito sentido? Porque é uma situação atípica, onde o usufrutuário, apesar de ter a posse do imóvel, ele não reside no imóvel há 5 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto, o usufrutuário já tem uma idade avançada, bastante avançada. Então, dificilmente alguém vai viver 120 anos para poder gerar prejuízo para ele nesse imóvel. Qual que é a ideia? A ideia é que ele pagou muito barato no imóvel, ele tem um desconto muito grande e principalmente, e aqui vem a sacada, tá? Que ele já tinha levantado a informação e sabia que a pessoa que tinha o direito a assinar para cancelar esse usufruto, ela já tinha em certo momento ali do processo, que ele pegou o processo e destrinchou, já tinha demonstrado interesse em abrir mão desse usufruto. Ou seja, quem olhou para aquele leilão, olhou e falou assim, cara, isso aqui é uma loucura, ninguém vai matar isso aqui. Ninguém destrinchou o processo. E é esse o trabalho do leilão judicial. Porque você pega um processo lá, é fácil um processo ter mais de 100 páginas, 200. Tudo bem, hoje tem IA para te ajudar, mas a IA vai interpretar o que ela quer. Então você ali, ler, destrinchar, pegar informação. É o garimpar. Então, no leilão judicial, eu vejo, esse é o primeiro, você tem mais possibilidade de garimpar mais joia. É mais difícil? Mas garimpar uma joia é isso, né? O garimpeiro lá fica lá o tempo inteiro. Não sai ouro toda hora, mas quando ele acha uma pepita lá de ouro e ganha muito. É bem isso mesmo. Então, assim, o judicial, o que eu vejo, se tem algum enrosco, um pepino, assusta. Então, se assusta, tem menos concorrência e aí que você tem que aprofundar mais. É solúvel esse enrosco. Porque também tem coisa que é enrosco que não vai desenroscar, né? Então, assim, tem muita coisa que depende da justiça do Brasil, que a gente sabe que não é rápida. Então, tem coisa que eu acho que não dá para entrar. Ainda mais eu que não sou advogado, não tenho conhecimento. Mas eu fui buscar gente com conhecimento, estava sempre conversando com o Yuri. Então, assim, existem oportunidades que, sim, essa foi uma boa oportunidade. Eu acho que vai dar muito bom aí quando se concretizar tudo. Tem chance de dar muito bom resultado. O melhor. Eu acho que vai ser o melhor até disparado. Agora. Em Santos. Que era o que você mais queria. Só que se você não tivesse arrematado em outros estados, você não teria adquirido a maturidade para entrar num leilão mais complexo e ganhar tanto dinheiro. Se você não tem a coragem de começar, porque a gente fica postergando, né? Criando obstáculo, criando barreira. Vou juntar mais dinheiro, vou esperar o imóvel certo, vai logo, entra. E foi isso que precisou, eu entrar, mergulhar de cabeça e ver que sim, dá para fazer, é factível, é palpável. Mas se eu moro em Santos, eu arremato uma cobertura de frente pro mar em Santos. Eu não acho que ele vai vender, não, tá? Eu ia morar, né? Eu sou carioca, né? Eu sou carioca, eu gosto do mar. Então, eu ia morar nessa e vendi o meu. Vendi o que eu tivesse. Eu tô ouvindo muito isso. Fato que eu ia morar de frente pro mar. Fato. E
Hoje eu estava vindo para cá, até conversei com o Yuri, mandei hoje, né? Tô para ver outra cobertura, só que aqui em São Paulo, outra duplex. Eu falei, eu acho que eu tô gostando de cobertura. Legal. E assim, o Diego tem uma coisa que é um perfil de todo mundo que eu vejo que tem resultado com os leilões, que é ser uma pessoa que insiste. Porque no começo tudo parece muito difícil, tudo parece muito complexo. Você entra naquele site da Caixa Econômica Federal, às vezes, e pesquisa e fala, cara, mas eu não achei. Caramba, mas eu não achei o imóvel que eu queria. Não tem a metragem que eu queria, não está do jeito que eu queria. E a verdade é que depois que você aprende a olhar os imóveis, é só aí que você começa a encontrar as oportunidades. Então, no começo, é realmente insistir um pouquinho mais para entender como funciona. Eu costumo falar o seguinte, arrematar imóvel em leilão não é um negócio complexo, é simples. Sim. Mas não é porque é simples que vai ser fácil. É simples, você vai avaliar, você vai ver quanto que vale, vai descobrir se tem débito, vai arrematar. Mas se você não souber fazer o básico, essa função que parece que deveria ser fácil, não vai ser fácil. Então, para quem sabe executar, sempre vai ter oportunidades. Para quem não sabe executar, não adianta achar que é só entrar no site, dar lance e arrematar. A chance de quebrar a cara, pode até acertar, mas eu acho que a chance de quebrar a cara é muito, muito alta, indo sozinho. Então, assim, foi bom. Eu recomendo, porque o Yuri tem experiência, tá gabaritado, porque ele arrematou muito. A verdade é essa. Ele só faz isso da vida dele. Exatamente. Se ele não soubesse fazer isso, ele só faz isso, pelo amor de Deus. Ele tá gabaritado para te ensinar, porque ele já passou. Essas minhas situações foi de 1 ano para cá. Então ele tá muito mais anos, muito mais imóveis. Então, assim, cada hora ele vai aprender mais uma coisinha, mais uma novidade, mais isso. E ele passa isso com facilidade. É facilidade de quem realmente faz. Então, assim, eu falo, eu tava não com um pé atrás, eu tava com os dois. Tava bem arisco mesmo. E, como ele falou, no começo, cara, vou voltar para a obra. Por quê? Porque eu não estava seguindo 100% o que ele falou. Eu estava trilhando o meu caminho. Eu criei imóvel em Santos para eu reformar e eu não estava buscando oportunidade. Eu estava vendo imóvel. Eu já criava laço afetivo com o imóvel. Já teve um imóvel ali que era do lado da casa dos meus pais. Eu falei, pô, bem do lado da casa dos meus pais. Se eu não vender, eu já moro. Bem isso, né? Aí, quando eu fui ver o advogado da administradora era amigo pessoal meu. Eu falei, pô, já tem um negócio aqui. Esse apartamento vai ser meu. Já tinha certeza que eu ia morar nele. Putz, na hora do leilão saiu caríssimo. Aí eu falei, nossa, que raiva. Eu pesquisei tanto, fiz a planilha, falei... E aí perdi. Aí tu fica com aquele sentimento de perder. Não perdi, eu trabalhei, mas não deu resultado e vamos pro próximo. Só que eu fiz isso algumas vezes. E aí eu tava ficando frustrado. Que eu falei, pô, tô trabalhando e não tô vendo resultado. E aí, mas você tava... O erro é que você tava procurando um imóvel para morar, né? Exato. Não era um imóvel para arrematar e ganhar dinheiro. Mas na minha cabeça eu tava no caminho certo, né? E eu via isso, assim, é o que o Yuri falou. Eu tava tendo a dificuldade natural do processo. E aí minha mente estava focada naquilo que eu achava que era certo. Eu aprendi algumas coisas do Yuri, mas eu não abri 100% a mente para receber toda a informação. Eu recebi metade. A metade que me interessou até aquele momento. E aí foi bom que eu vi que não estava dando resultado, eu parei, opa, calma aí, deixa eu rever o curso. Eu estava revendo as aulas mesmo. O que eu estou fazendo de errado? Foi aí que eu abri a mente, né? Por que não arrematar fora? Mas não tem nenhum problema arrematar para morar, né? Claro que não. E inclusive você pode pagar mais caro. Sim. Não tem nenhum problema, porque se você vai comprar por, sei lá, 100 mil e no leilão tá por 50, se você pagar 90, tá mais barato que você pagaria por 100. Sem sombra de dúvida. Então tudo bem, a pessoa só precisa ter em mente que ela vai pagar mais caro, tudo bem, mas ela vai morar, então ela se permite pagar mais caro. Sim. Quem está no leilão para ganhar dinheiro vai até certo ponto da viabilidade. Daqui eu não passo, porque eu não vou morar, eu quero ganhar dinheiro, então eu não vou pagar caro nele. E outra dica que eu dou, leilão é quase um jogo também, viu? Já teve leilão que a minha viabilidade estava aqui, eu não estava preparado para chegar nela, e de repente você está ali, você está dando lance, e dando lance, quando eu olhei eu já tinha estourado a viabilidade. Consegui parar sem arrematar, já ia me dar prejuízo. Depois eu vi e falei, que loucura que eu fiz. E aí é outro aprendizado. Então, assim, isso é quase igual jogar na bet, isso daí. É um jogo mesmo. Eu me policio muito, eu não jogo nada. Não jogo nem baralho. Nada que tenha dinheiro envolvido eu não jogo. Mas aquilo ali é um jogo. E aí
Então, assim, todos os leilões que eu vou entrar que tem lance, eu já sei o meu mínimo e meu máximo. Ah, pode passar 1.000, 2.000, óbvio. Se tu tá sentindo que vai sair por 2.000, é uma margem. Mas eu já chego ali com o meu máximo, para não cair nesse erro que eu quase cometi. Porque você se empolga mesmo. Você ficar ali apertando o botão e falar, vai ser meu. E você está entrando ali para fazer negócio. Não é para ser o dono daquele imóvel. É para ganhar dinheiro. O final é ganhar dinheiro. E naquele preço que eu ia pegar, eu ia perder dinheiro. Então, assim, também dá para perder. Então, é essa maturidade que vem com os arremates. E, assim, o conhecimento... a pessoa pode ir sozinho? Eu não recomendo. Eu acho que a chance de quebrar a cara... Então, esse conhecimento adquirido vindo pelo Yuri, eu acho que eu cortei muito caminho. O que eu aprendi no curso dele, com certeza, se eu fosse sozinho, eu acho que eu ia tomar anos. Eu não teria feito este ano o que eu fiz. Com certeza absoluta, não. E lembrando, tá, gente? Ele não deixou eu entrar na arrematação com ele, tá? Ele entrou sozinho. Ainda não. Olha só. Mas vamos ter outro. Vamos ter outro. Já estamos marcando um aqui já. Provavelmente vamos desligar aqui e vamos colocar o professor Mira nessa arrematação aí também do duplex agora. Que ele já viu o endereço ali, já gostou dentro. também. Bora. Mas olha só, eu costumo falar muito sobre os 5 erros que os iniciantes mais cometem. E um dos principais erros que eu tenho que educar as pessoas muito sobre isso é exatamente esse ponto, que é se apaixonar pelo imóvel. Eu costumo falar o seguinte, se você apaixona pelo imóvel, você não vai arrematar. E às vezes muito aluno vem, me procura e fala assim, Yuri, achei meu imóvel. Achei o meu imóvel, a minha mãe mora no prédio, a minha tia mora no prédio, tá aqui, é esse aqui, ela é assim, eu quero esse e tal. Eu sou um cara mais pragmático. Então, eu tenho até que ser um pouco mais sensível. Porque a pessoa vem assim, eu falo com ela assim, deixa eu te falar uma coisa, você não vai arrematar esse imóvel. A pessoa fala, mas por que eu não vou arrematar? Eu falo assim, porque você não vai estar apaixonado pelo imóvel. Para você arrematar esse imóvel, você tem que desligar dele. Vou te dar uma missão. Busca outros 5 imóveis agora, tão bons quanto esse, ou que você também arremataria, talvez não seja tão bom quanto esse, mas que você também arremataria e coloca na viabilidade junto e participe na mesma semana. Por quê? Porque se você foca em um único imóvel assim, você bota muita expectativa na arrematação. Exatamente, é isso aí. E muita gente vira para mim e fala assim, William, por que os seus alunos arrematam? Porque a minha estratégia consiste em não focar no imóvel. Se você me perguntar assim, William, você arremata imóvel? Eu vou te falar, não, eu não arremato imóvel. Eu arremato a oportunidade. Então eu olho para o imóvel sempre pensando na oportunidade. Óbvio que um imóvel na região X pode ser melhor para mim do que um imóvel na região Y, mas eu preciso olhar para aquele negócio como o imóvel, como uma oportunidade. O quanto aquilo é uma oportunidade para mim? É um número. Todo imóvel tem que ser um número, é uma cifra. E é por isso que você avalia muito, dedica muito tempo na avaliação, na precificação do imóvel. E a premissa básica do leilão é simples. Você não precisa ser advogado, você não precisa ser um corretor, você não precisa ser um especialista em imóveis, um engenheiro igual de fazer um monte de conta. Não precisa disso. O que você precisa entender é o seguinte, quanto vale isso? Quanto vale essa xícara? Se a xícara vale R$100, eu vou arrematar ela por R$50, eu vou dar para o professor Mira aqui R$5 de tributo aqui por ter comprado a xícara dele e vai me sobrar uma margem de quase 50% do valor investido na xícara, para eu vender por 100. E a conta é essa. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer isso, só que utilizando os leilões de imóveis, onde você tem um mercado, onde você tem preços muito bem estabelecidos e você compra o imóvel que vale mais por menos e vende no preço de mercado. Basicamente isso. Se você entender o procedimento sobre como faz isso, você consegue arrematar imóvel em qualquer lugar do Brasil e até mesmo de fora do Brasil. Sim. E o morando fora do Brasil, arrematar aqui. Na turma a gente tem vários. A Juliana, né, é bem participativa, é da minha turma. Ela mora fora e a Juliana também arrematou, acho que uns 8. Acho que arrematou 3 semana passada. Na semana passada ela arrematou 3 no mesmo dia. E ela não mora aqui. Ela mora nos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos. Ela é muito participativa, ela entrou na mesma turma que eu. Então, assim... mas aí ela ganha em dólar, né? Para arrematar... Tá mais fácil. Fica muito mais fácil, né? E é qualquer legal. $10.000 que ela arrume lá, ela arremata um monte aqui. E assim, é legal porque a ideia é construir patrimônio, né? Então, assim, eu acredito muito no seguinte... Quando você tem um valor considerável para investir em leilão, Yuri, tem 500 mil, tem 600 mil, qualquer arrematação que você fizer e que seja à vista, vai gerar um impacto financeiro grande, sim, onde você consegue provisionar, peraí, eu demoro 1 ano para poder ter uma renda de 400 mil, 300 mil, 500 mil reais. Você faz isso com uma arrematação, dependendo. Se você faz um ciclo de 2 arrematações no ano, com um valor de 400 mil reais, buscando 30%, 40% de rentabilidade, você vai ter mais renda do que o seu salário. Então, a escala é linear. Só que o que acontece? Quando você vai
mudando de escadinha e saindo da piscina infantil para a piscina adulta, você vai vendo que a margem é um negócio absurdo. Porque se o Diego, daqui a 12 meses, daqui a 18 meses, ele volta aqui e fala que vendeu essa cobertura, por exemplo, por 2 milhões e 600, agora ele não vai só arrematar imóvel de 800 mil reais mais. Agora ele tem 2.600, ele consegue comprar imóvel que eventualmente pode valer 4 milhões e meio e fazer em uma única arrematação 1 milhão e 500, 1 milhão e 400, 1 milhão e 600 mil reais. E ele pode até continuar com um imóvel de 800 mil, mas ele não vai dividir com ninguém, né? Porque essa ele tinha um sócio. Você já fez um dinheiro, pronto, eu vou pegar imóveis mais caros sozinho. Exatamente. E eu sempre tive um ditado comigo assim, mesmo tendo, Deus ouça vocês, né? Mesmo tendo bastante, eu acho que a gente pode dividir, porque assim, você divide também tarefas, você divide opinião. E eu acho e você não arremata um imóvel. Exato. Porque assim, vou arrematar um sozinho. Você pode arrematar 2 com alguém. Exato. É a mesma coisa, no final das contas é matemática mesmo. No caso que eu falei da casa do Rio de Janeiro, que o Fábio, a gente ia entrar à vista nesse imóvel, né? E aí eu falei pro Fábio, eu tenho financiamento aprovado, a gente usou o meu financiamento. Então o Fábio só deu a metade ali do sinal. Isso possibilitou ele fez mais 2 imóveis, quer dizer, o dinheiro ia estar preso na casa. E aí com outros sócios. Então assim, é isso. Tá tudo bem. Ele estava comigo, ele fez sociedade com a Nayara, ele fez um imóvel com a Nayara, depois já fez outro apartamento. E, inclusive, o apartamento que ele arrematou, muito bom, eles reformaram e vendeu muito rápido. Foi num anúncio dele, foi sem corretor, vendeu super bem, assim, já foi para o segundo. A gente ainda não tinha vendido a casa e ele no segundo já tinha vendido. Então, assim, girou aqui, muito. Fábio, queremos você aqui, hein? E uma coisa que também é importante que seja dito, quando faz sociedade e arremata junto. Vai o nome dos dois para a matrícula, é tudo registrado, tudo bonitinho. Não tem esse negócio de que um deu golpe no outro, porque o nome de ambos está na matrícula, todo mundo assina, faz um contrato, Existem algumas formas. Pode ter o nome dos dois na matrícula, pode ser feito um contrato e ter nome só de um. E existe até uma que toma mais cuidado ainda, você abrir uma holding que seja a proprietária daquele imóvel, para evitar, por exemplo, eu sou teu sócio, mas eu posso estar entrando num processo de divórcio. Aí pode impactar na venda do imóvel. Então, ainda para tomar um cuidado maior, você pode abrir uma empresa que seja... Aquele CNPJ vai ser dono daquilo, e aí você é sócio dessa empresa, eu sou sócio dessa empresa. Então, existem essas formas. Eu não fui tão longe. Eu já arrematei das duas formas. Tendo o meu nome e o nome do sócio na matrícula, e com o Fábio, com a Marla, a gente arrematou no nome de uma pessoa só e fazendo o contrato. Graças a Deus funcionou super bem, eu sou super grato, eu falo isso pro Yuri, porque os meus amigos que viraram amigos, eles eram sócios e viraram amigos. Funcionou 100% com todos. Então, eu tenho gratidão por isso também, que ganhei novos amigos, além de tudo. Ô Diego, vamos lá, só tenho que agradecer. O papo foi bem rico. Acho que trouxe bastante conhecimento aqui. Deu para trazer a parte bem prática mesmo. Muita gente morre de medo da desocupação. Muita gente morre de medo dos processos judiciais. O Diego trouxe um cenário de desocupação, um cenário de processo judicial. Ele trouxe bastante coisa aqui que é o dia a dia de quem arremata imóvel leilão mesmo. Para quê? Para poder simplificar e mostrar que é possível. Que você que está aí em casa achando, parece legal isso, dá para fazer? Dá para fazer. Você tendo o conhecimento, tendo o suporte, tendo o acesso correto, você consegue iniciar nos leilões de imóveis. E se você quiser iniciar nos leilões, eu tenho um convite para você. Nos dias 20, 21 e 22 vai acontecer um evento gratuito às 8 horas da noite. Para você participar, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo e se cadastrar para poder ter acesso, né, professor Mira? Assim você vai poder arrematar o seu primeiro imóvel, conquistar a sua tão sonhada casa própria, ou, como o Diego faz, fazer dinheiro com o mercado imobiliário, apenas comprando, vendendo e lucrando com margens muito, muito grandes. Você vai aprender a comprar imóveis com desconto de 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90%, porque isso existe e você vai aprender todos os detalhes nos dias 20, 21, 22, às 8 horas da noite. Então clica no link aqui embaixo para você poder participar dessa aula. De graça, então não tem motivo para você não participar. É isso aí. Eu quero ver o Diego lá, hein? Chamar o Diego lá. Vou entrar. Pode deixar que eu participe. Então, pessoal, aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.